além de pegar uma bibliografia bem objetiva, o que é importante? No tempo particular de estudo de vocês, fazer uma leitura da legislação, fazer uma leitura do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Constituição, especialmente da Constituição, dar uma boa lida lá na Constituição, alguns dos microsistemas, né, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, algumas, pegar lá a CLT, dar uma boa lida na CLT, puxa, professor, mas é muita coisa. Mas, pessoal, em regra, aqui no curso nós temos uma coordenação científica, como eu disse para vocês, eu sou o coordenador científico. E a gente faz análise do que habitualmente cai em concurso. E, em regra, é uma coisa absurda. Mais de 60% das questões objetivas vocês matam como contexto literal de lei. E mesmo as questões de segunda fase, você acaba encontrando boa parte das respostas exatamente na própria legislação. Isso significa o quê? Que é importante nessa fase você fazer a leitura do texto de lei. Eu sou professor da graduação, já disse isso para vocês, eu não fico evidentemente na graduação falando, olha, leia a lei, abram a lei. As minhas aulas em Direito Civil não são aulas à la escola da exegese, em que o professor abre o código e não ensina direito civil, ensina o Código Civil. Muito longe disso. Mas nesse momento da preparação de vocês é importante fazer sim a leitura, né, da legislação, porque as provas acabam buscando muito ali, né, na própria legislação. E por que isso? Isso passa na cabeça de qualquer avaliador. O avaliador tem um medo muito grande da sua questão ser impugnada. O avaliador tem um verdadeiro pavor da sua questão ser impugnada. Para que a sua questão não seja impugnada, o que ele acaba fazendo? Cobrando texto literal de lei. Eu já orientei, eu já fui assessor, né, de avaliadores, já fui contratado para elaborar questões para outros concursos. Eu vou dizer, eu ia conversar com um desembargador, com um procurador de justiça, dizendo para eles, olha, questão aqui, cobrando a melhor doutrina, cobrando aqui as posições mais avançadas. Qual era a resposta que eu tinha? Sérgio, deixa isso de lado. Eu quero uma questão bem objetiva. Amanhã ou depois alguém pega uma tese não sei aonde e consegue invalidar essa questão. Eu quero o quê? Eu quero texto literal de lei, quero prazo, quero uma assertiva objetiva, com medo que a sua questão seja impugnada. Imagine a seguinte situação, o sujeito elaborou 10 questões. Das 10 questões, 9 foram impugnadas. Esse avaliador é o inimputável, né? Tem que ser interditado. Para não correr o risco da imputabilidade, acaba cobrando texto literal de lei. Eu espero que a prova da FGV não seja uma prova tão legalista. Eu espero que a prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas seja uma prova um pouquinho tecnicamente melhor elaborada. Mas eu vou garantir para vocês, vocês vão acertar muitas questões com texto literal de lei. E uma outra observação importante, hoje, pessoal, existe um papel muito grande do Poder Judiciário no processo de dizer o que é o direito. Hoje, o Poder Judiciário também é uma fonte normativa. O que são as súmulas vinculantes? As próprias súmulas dos tribunais superiores, se não normas interpretadas, criadas ou derivadas, mas o fato é que são normas que são aplicadas nos casos concretos. Onde eu quero chegar? Dar uma boa lida nas súmulas do TST. Vocês vão acertar, olha, vocês vão acertar pelo menos 20% da prova de direito do trabalho fazendo leitura das súmulas do TST. Quer acertar boa parte da prova de direito do trabalho e processo do trabalho? Faz uma leitura bem caprichada nas súmulas do TST. Quer acertar boa parte da prova de constitucional, talvez de penal, faz uma boa lida, dê uma boa lida nas súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, especialmente agora das súmulas vinculantes. É claro que os professores, durante o curso, vão destacar, olha, cuidado com essa súmula, cuidado com aquela súmula, olha esse posicionamento que foi modificado pelo Superior, pelo Supremo, fique atento a isso, fique atento àquilo. Mas é possível que o legislador cobre uma súmula, enfim, não muito importante,
né? É possível que o avaliador cobre uma súmula que, enfim, que talvez o professor não tenha observado durante as nossas aulas. O que eu quero dizer aqui? Estou querendo dizer uma coisa bem importante. Fazer a leitura, primeiro, da legislação, fazer a leitura das súmulas. E, claro, antes de tudo isso, fazer uma boa leitura do quê? De uma doutrina, de uma boa doutrina, uma doutrina selecionada. Os professores aqui do curso geralmente indicam para vocês aqui algumas obras. Caso vocês tenham alguma dificuldade, podem mandar um e-mail aqui para a nossa coordenação, para o curso Professor Luiz Carlos. Isso vai ser dito para vocês, vai ser repassado, essas dúvidas, essas questões serão repassadas para os nossos professores. Isso vai ser enviado para vocês também. Agora é importante entender também, né, que, puxa, se eu tive um bom curso, se eu tive um bom professor numa área, daquela determinada matéria, daquela determinada disciplina, olha, eu tive um baita professor. Eu vou dizer para vocês que eu tive um professorzaço de Direito Civil. Fui aluno do professor Luiz Edson Fachin e fui orientando do professor José Antônio Pérez Gediel, os dois professores titulares de Direito Civil da Universidade Federal. Vou dizer para vocês que eu tive um baita curso de Direito Civil, tive um curso maravilhoso de Direito Civil. E vou dizer que quando eu fui fazer o meu exame de ordem, porque eu fiz o exame de ordem, eu acertei todas as questões de Direito Civil. E eu estudei pelo quê? Estudei basicamente pelos meus cadernos, pelos textos que esses professores me indicavam. Eu fiz um bom curso de Direito Civil e isso se refletiu, evidentemente, na prova. Então, se você teve também um bom professor na faculdade, um bom curso numa determinada matéria, siga também os passos que foram indicados para você. Isso é absolutamente fundamental. A primeira etapa, o primeiro passo para se passar no exame de ordem, evidentemente, é ter feito uma boa faculdade, né? Ter se dedicado nessa faculdade. E não dá para esquecer, né? Existem faculdades e faculdades, mas existem alunos e alunos. Isso é importante por quê? Porque o curso de Direito é feito em larga medida pelo próprio aluno. Puxa, professor, mas eu não estudei nada na minha graduação foi fraca, eu acabei só tirando o diploma, olha, não tive o tempo que eu gostaria para me dedicar. Se você tem 2 meses antes do exame de ordem, 1 mês e meio antes do exame de ordem, 1 mês antes do exame de ordem, e se você se dedicar nesse período, você passa. E eu tenho certeza disso, mas tem que ter a tua dedicação. Acompanhar as aulas, né? Observar os pontos mais importantes que são indicados pelos professores e, especialmente, evidentemente, né? Fazer um bom estudo aí na tua preparação particular, certo? Além disso, tem a segunda fase. Depois que você passa da primeira fase, estudando por uma bibliografia objetiva, lendo texto de lei, fazendo a leitura das súmulas dos tribunais superiores, depois que você passa na prova objetiva, tem a terrível prova subjetiva para alguns. E por que é terrível? É terrível porque, primeiro, nem todo mundo fez estágio na faculdade. Nem todo mundo que fez estágio, de fato, trabalhou com petição. Mesmo aqueles que trabalharam com petição em escritórios de advocacia, geralmente acabam trabalhando numa área muito específica, né? Puxa, eu trabalhei lá no escritório de advocacia, mas eu só trabalhava com seguros, só via isso, só fazia um determinado ponto. Então, a prova de segunda fase é uma prova que gera insegurança. A prova de segunda fase é uma prova que deixa todo mundo meio cabreiro, né? E tem outra coisa também, tem muita coisinha técnica, muita coisa formal. Na faculdade eu posso não ter feito um bom escritório modelo ou, né, posso não ter feito um bom núcleo de prática jurídica ou talvez tenha feito até um bom núcleo de prática jurídica. Mas eu vou te dizer que não é essa área que eu quero. Bom, segunda fase. Antes de mais nada, como escolher a segunda fase? Não tem segredo. Não caiam em armadilhas. Vocês escutam nos corredores, vai fazer a prova de tal área porque é mais fácil ter um número menor de peças. Faça direito constitucional porque tem um número menor de peças. Faça direito de trabalho porque tem um número menor de peças. Não! Olha só, você vai escolher, primeiro, pela tua vocação. Você vai fazer o quê? Eu, por exemplo, eu estagiei durante 3 anos com o professor Gediel, trabalhando junto com ele na Procuradoria do Estado do Paraná. Eu vou dizer o quê? Eu passei 3 anos trabalhando com um recurso especial extraordinário, vendo todo o processo do início ao fim. Evidentemente que eu fui fazer a prática civil,
porque era o que eu sabia, era o que eu estagiei, era a minha vocação, era o que eu gostava de fazer. Portanto, né, fui evidentemente escolher a prática que eu tinha uma vinculação maior. Que prática é essa? Prática civil. Era o meu objetivo estudar para o mestrado, para o doutorado, estava fazendo um belo estudo de civil e processo civil, sempre foram as disciplinas que eu na faculdade tive uma vocação melhor. Então, evidentemente que eu escolhi